Olá, tudo bem? Descomplicando o processo civil, agora falando de prova ilícita por derivação e prova ilegítima. O que é prova ilícita? A Constituição diz que as provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo. A prova pode ser ilícita por si só ou pode ser também obtida de alguma forma por meio ilícito. A prova puramente ilícita é aquela prova que já no seu nascedouro é ilícita, como a confissão obtida mediante tortura, aquele estilo Jack Bauer, série 24 horas. Essa confissão já é viciada por si só, todo o conteúdo daquela confissão é viciado por si só pelo fato de decorrer de uma tortura, né? Sem qualquer isenção de ânimo, sem liberdade de consciência do confidente, digamos, da pessoa que exerce a confissão. Agora, a prova obtida por meio ilícito é aquela prova que, no seu conteúdo em si, até seria lícito, se fosse obtida de outro meio. Por exemplo, o conteúdo de conversas obtidas através de uma interceptação telefônica ilegal por terceiro, sem autorização judicial. Mas o que é propriamente a prova ilícita? A prova ilícita é aquela prova produzida, gerada de alguma forma, ou por si só, já no seu nascedouro, ou obtida por meio ilícito, através da violação a normas de direito material relativas a direitos e garantias fundamentais, como liberdade, intimidade, sigilo de dados telefônicos, eletrônicos, telemáticos, assim por diante, sigilos bancários e assim por diante. Ela difere da prova ilegítima, porque a prova ilegítima é aquela obtida através produzida de alguma forma com violação à norma de direito processual. O problema aí não está no conteúdo da prova ou na violação de algum direito material, de algum direito fundamental das pessoas, mas sim em uma irregularidade procedimental na produção daquela prova. Então, um exemplo de prova ilícita seria a interceptação telefônica sem autorização judicial. Interceptação essa que é realizada por um terceiro, sem autorização judicial. Viola o sigilo das conversas telefônicas e viola os direitos à intimidade e vida privada dos interlocutores. Por outro lado, um exemplo de prova ilegítima seria aquela prova pericial produzida com vistoria, com análise do perito in loco, sem a intimação prévia dos interessados. A realização de uma perícia sem que os interessados, sem que as partes do processo fossem intimadas. Mas há diferenças de efeito entre uma prova e outra, entre a prova ilícita e a prova ilegítima. A prova ilícita é considerada inadmissível no processo. A prova ilegítima é nula. A inadmissibilidade é um vício mais grave do que a nulidade. A nulidade, a depender da situação, permite a sua convalidação, o afastamento da nulidade. A inadmissibilidade não permite a sua convalidação. A prova inadmissível deve ser extirpada do acervo probatório. Se for um processo físico, desentranhada. Se for um processo eletrônico, deletada de alguma forma. Convém um pequeno registro aqui. No âmbito do processo penal, há corrente doutrinária elevada e também corrente jurisprudencial de peso que sustenta que a prova ilícita é admissível para defesa do réu, a prova ilícita pró réu apenas no processo penal, porque o sistema não convive com a condenação de um inocente. Então, uma prova, ainda que ilícita, que demonstre a inocência por ausência de autoria, aquele acusado não foi a pessoa que praticou o crime, ou por ausência de materialidade, o crime nem aconteceu propriamente, nestes casos, para a defesa do réu, para evitar a condenação de um inocente, tende-se a admitir a prova ilícita em defesa do réu no processo penal, mas é uma exceção que confirma, melhor dizendo, a regra de que a prova ilícita é inadmissível em geral. Então, no processo civil, ela é inadmissível. Não se permite nem a sua manutenção nos autos, ela deve ser completamente extirpada, desentranhada.
a prova ilegítima é nula, ela não precisa ser retirada do acervo probatório. Ela tem um vício de invalidade. O ato em tese deveria ser repetido. No caso da prova pericial feita sem intimação dos interessados, essa perícia deveria ser repetida por violar uma regra do processo civil, que exige a intimação prévia das partes, seja para indicarem assistentes técnicos, seja para formularem quesitos ou perguntas, seja para acompanharem as diligências in loco, no local da vistoria ambiental. Por outro lado, a prova ilegítima, na ausência de prejuízo, admite sua convalidação, o afastamento da sua nulidade, tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas e também o princípio da transcendência. Não existe nulidade sem prejuízo. Um princípio que existe tanto no processo civil quanto no processo penal. Ou melhor dizendo, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho. Então, imaginem a seguinte circunstância. Uma das partes apenas não foi intimada para comparecer a essa vistoria nessa diligência pericial. Porém, o resultado dessa perícia foi favorável ao interessado. O interessado queria que a perícia desse um resultado X, como se fosse um resultado negativo, um resultado positivo. E o resultado da análise pericial foi o resultado que a parte gostaria de obter, o melhor resultado possível. Se o melhor resultado possível para a parte que não foi intimada previamente foi obtido, a despeito da irregularidade, não haveria prejuízo para essa parte, por isso, não seria uma hipótese de nulidade. Então, no caso da prova ilegítima, existe a possibilidade de convalidação pela inexistência do prejuízo. No caso da prova ilícita, não se admite essa convalidação, admite-se a exceção apenas da prova ilícita pro réu no processo penal, não no processo civil e nem no processo do trabalho. Importante destacar que a gravação ambiental, aquela feita por um dos interlocutores, usando celular ou mesmo um gravador, uma das partes da conversa grava a conversa, essa gravação é um meio de prova lícito, não há ilicitude. A ilicitude existiria na interceptação por terceiro sem autorização judicial. Como um dos interlocutores fez a gravação, não há violação a direito de privacidade ou de intimidade, nem a sigilo de conversa, porque é um dos interlocutores que está vazando o seu conteúdo. Essa jurisprudência é pacífica no Supremo Tribunal Federal. Então, uma gravação feita por um dos interlocutores é admissível na prova. É uma prova plenamente admissível. Tá? É mais ou menos aquela história, sem entrar em qualquer valoração probatória, aquele caso do senhor Joesley, que gravou a conversa que ele teve com o ex-presidente Michel Temer. Seria um exemplo, como eram ambos os interlocutores, isso seria admissível, como por uma prova lícita, ali no caso. A última questão que eu tenho que explicar refere-se à prova ilícita por derivação. A prova ilícita por derivação é aquela que por si só não é ilícita, mas ela só surgiu através de uma outra prova antecedente e esta sim é ilícita ou foi obtida por meio ilícito. Tá? É a teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada, ou poison fruits from the poisonous tree. Imaginem a seguinte situação. Nós temos uma pessoa, né, duas pessoas conversando. Essa conversa é interceptada através de uma interceptação telefônica. Essas duas pessoas estão conversando por telefone. João e José. Essa conversa por telefone é interceptada ilicitamente, porque não há autorização judicial prévia para a interceptação telefônica. No meio dessa conversa, João confessa para José que matou uma pessoa. E a prova de que matou essa pessoa seria uma gravação audiovisual que está em um pendrive, e o João diz que esse pendrive está na primeira gaveta da sua escrivaninha, no seu escritório, na sua casa. Né? Como se fosse um vilão de desenho animado ou vilão de quadrinhos, que conta tudo o que aconteceu. Ótimo. A autoridade policial pegou essa interceptação telefônica, que é ilícita, porque não havia autorização judicial prévia, apresenta para a autoridade judicial e apresenta para o Ministério Público, pedindo um mandado de busca e apreensão, através do qual iria até a casa do João buscar esse pendrive. Pega esse mandado de busca e apreensão, chega até a casa
do João, localiza o pendrive, coloca o pendrive no computador. O pendrive tem um arquivo de vídeo, e esse arquivo de vídeo mostra o João matando determinada pessoa, né, com 3, 4 tiros. Né, vamos chamar essa pessoa de Cláudio, tanto faz. Essa gravação por si só, ela foi obtida por meio lícito, porque decorreu de uma busca e apreensão que estava autorizada por um mandado judicial, tinha uma decisão judicial autorizando a busca e apreensão. Mas por que a autoridade judicial autorizou essa busca e apreensão? Porque esse pedido decorreu das informações que foram obtidas naquela interceptação telefônica. E aquela interceptação telefônica lá atrás estava viciada, era ilícita, porque foi uma interceptação sem autorização judicial prévia. A ilicitude desta prova aqui, dessa interceptação telefônica, contamina de ilicitude também esta prova, esse pendrive que foi obtido. Então, esse pendrive também não seria admissível, também seria uma prova ilícita. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer. O vídeo me parece que vai ficar um pouco mais curto, dessa vez direto e reto no assunto. Então é isso, muito obrigado e até a próxima e bons estudos a todos e a todas.